paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na penúltima lição desse trimestre, na lição de número 12, desse primeiro trimestre da CPAD, em 2023. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: uma vida cheia do Espírito. Eu espero que o Senhor Jesus também fale ao teu coração, te traga clareza a partir dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixando aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus e alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, eu vou ter o prazer em te conhecer e te ter por aqui. Coloca aí de onde você está me assistindo e que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, para você ficar à vontade e estudar com a gente a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para ministrar e preparar também as tuas aulas, eu tenho um recurso que pode te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra então o esboço da minha aula, você vai encontrar o PowerPoint da lição, onde você pode estar utilizando esses recursos para poder dinamizar as suas aulas. Para ter acesso a esse material, é só se tornar um dos nossos assinantes. A nossa assinatura ela é trimestral. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, nosso treinamento para professores da escola bíblica, que é uma bênção para te edificar. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, fica à vontade para poder analisar, que Deus te abençoe. Vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos jovens, já quase finalizando esse trimestre. Nesse trimestre, nós estamos estudando a palavra sobre o seguinte tema: separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse texto é escrito pelo pastor Natalino das Neves e publicado pela editora CPAD. Eu quero agradecer você que está me ouvindo em casa através da Rádio Brasil FM, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Para a gente começar bem a nossa aula de hoje, você pode começar a partir de umas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente entender. A primeira base bíblica se localiza então em Romanos capítulo 8, versículo 1. É um texto que vale a pena ler em casa, ler também junto com os teus alunos. É importante também apresentar o resumo da lição na tua ministração e a nossa leitura bíblica em classe, o nosso fundamento de hoje, se localiza em Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Depois, versículos 14 até o versículo 17. Eu espero que o Senhor Jesus te traga clareza ao teu coração, te use na palavra também na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso às nossas videoaulas para poder estudar a palavra de Deus. E toda terça-feira no nosso canal do YouTube Janderson Nascimento você tem acesso então à nossa lição da classe dos jovens, onde eu estou postando as lições para você ser edificado em Jesus. Então, toda terça ao meio-dia, nós postamos essa aula. E toda terça, nós reprisamos essa aula também. Ela é compartilhada com os nossos ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7, para esse povo de Deus ser edificado e edificado em Jesus. E que Deus abençoe vocês em Cristo. E vamos lá, estudar a palavra de Deus juntos, hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre, nós estamos estudando, como proposta do pastor Natalino das Neves, especialmente a doutrina da santificação. E hoje nós vamos entender o que é
ter uma vida cheia do Espírito, esse Espírito Santo que nos conduz então para uma vida de santificação. Conforme o Warren Wiersbe, comentando então a respeito de Romanos capítulo 8, ele destaca que Romanos capítulo 8 é verdadeiramente uma declaração de fé para todo cristão. Todo cristão que lê Romanos capítulo 8 descobre muito bem um grito de guerra, um grito de liberdade. E esse texto nos traz então uma edificação tão profunda. Paulo declara então nesse texto as declarações da liberdade daquele que está em Cristo. Nós somos livres então de todo o pecado e de toda a condenação. A nossa liberdade é uma liberdade espiritual. Ao estudar esse capítulo também, o capítulo 8 de Romanos, nós descobrimos que nós temos então uma ênfase sobre o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo está presente no texto, mas ao mesmo tempo também presente em nossa vida, e nele nós temos então toda a liberdade. Você pode ler uma passagem bíblica que se encontra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Conforme o comentarista Matthew Henry, ele destaca que o capítulo 8 de Romanos ele é explicado especialmente depois de Paulo ter explicado no capítulo 7, os capítulos anteriores, sobre a justificação, sobre a regeneração, e agora no capítulo 8 nós entendemos sobre a santificação e liberdade de estar em Cristo. Você que estuda a palavra, você vai perceber muito bem que o próprio apóstolo Paulo fala agora de uma santificação integral na vida do cristão. Nós falamos sobre santificação na aula passada, mas essa santificação agora é uma santificação que nos consola, que nos impulsiona então em Deus. Você vai perceber também o profeta Isaías, em Isaías 40, versículo 1, ele destaca algo que é interessante. Uma palavra muito forte: consolai, consolai meu povo. Isso também reflete a nossa tarefa como cristão. Nós devemos, então, consolar as pessoas a partir dessa visão da palavra, do entendimento bíblico e hermenêutico, de compreender que o Espírito Santo, então, ele nos direciona. Quando você percebe muito bem essa vontade de Deus em consolar o seu povo, você entende que pelas Escrituras Deus estabeleceu o plano perfeito da salvação através de Jesus. Nós que não tínhamos condições de adorarmos a Deus, de estar diante da presença do Senhor, fomos resgatados, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a consolação que nós temos agora é a partir especialmente da ação do Espírito Santo em nós. Muitos membros do povo de Deus têm encontrado então no capítulo 8 de Romanos um forte consolo para suas almas. E que consolo é esse? É o consolo de entender agora que em Cristo nós somos livres. Você que está me ouvindo e me assistindo, eu quero dizer para você que em Jesus você é livre. O Warren Wiersbe, comentando então a respeito do capítulo 8 de Romanos, ele destaca, lembrando o capítulo 3, versículo 20, que nós estávamos em uma situação muito difícil, em uma prisão pecaminosa, mas agora em Cristo nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Você que está em Jesus, nenhuma condenação há sobre você. Por que nenhuma condenação há? Porque a obra de Cristo foi perfeita, foi completa. Em Adão, nós éramos então escravizados pelo pecado, pelo fato da queda. Mas em Cristo agora, nós temos liberdade pelo preço de sangue. Nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado há poder sobre você. Exerce poder sobre a sua vida quando você agora está em Cristo. Os cristãos caem, cometem, pecam. Abraão mentiu sobre a sua esposa, Davi cometeu adultério, Pedro, ele levantou a espada para tentar matar um homem, mas você percebe muito bem que nós agora, que estávamos presos na condenação do pecado, somos livres em Jesus, e essa liberdade nos garante então esse valor do perdão. A lei mosaica condenava as pessoas, e a lei ela era pesada, porque a lei ela então trazia então o juízo de Deus sobre nós. Mas agora em Cristo, na nova lei, na graça,
nós temos então a liberdade de estar em Jesus. Eu quero dizer para você que você está livre. O próprio apóstolo Paulo faz 3 declarações para o cristão e as 3 são poderosas. Ele destaca de forma muito poderosa que em Cristo agora nós somos justificados. Em Cristo agora não há lei. E em Cristo nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Para a gente entender melhor a palavra de Deus hoje, nós que estamos estudando juntos essa lição de número 12 da classe dos jovens, aqui do primeiro trimestre da CPAD em 2023, vamos avançar então para o primeiro ponto da mensagem de hoje, da palavra de hoje, para você ser edificado da nossa lição, que trata sobre o seguinte argumento: a lei do Espírito livra então da lei do pecado e da morte. Tem uma passagem bíblica que eu gosto de compartilhar com você, que se localiza em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, que descreve de forma poderosa que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Para entender melhor, o primeiro subtópico destaca então que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há sobre você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você é livre em Jesus. Segundo o pastor Natalino das Neves, todo cristão deve andar debaixo da lei do Espírito de Deus. Essa lei, então, nos ajuda a andar em comunhão, e andando em comunhão com Deus, nós geramos, então, em nosso coração o fruto do Espírito. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O Warren Wiersbe, ele traz um entendimento muito interessante. Ele aponta que nós fomos libertos do pecado e da morte e temos vidas agora no Espírito. Em Cristo agora, passamos para essa esfera espiritual de vida em Jesus. Paulo descreve que a lei do pecado e a lei da morte nos afasta então da presença de Deus. Mas a lei da vida, ou seja, a lei do Espírito, ela nos leva agora para estarmos livres em Cristo. Você pode ler Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que vai te confirmar isso. Paulo também descreve de forma espetacular, em Romanos capítulo 8, versículo 3, que a lei ela não pode mais nos condenar. Isso quer dizer que quando nós estávamos em pecado, a justiça de Deus então viria sobre nós, causando em nós, então, a ira de Deus, o derramar da ira de Deus, e nós estávamos em condenação por causa dessa lei. Agora, conforme as Escrituras, pela palavra de Deus, em Cristo agora, pelo amor de Deus, nós, então, somos livres dessa condenação, porque o preço foi pago no Calvário. Ou seja, você foi comprada no Calvário. E a Bíblia nos dá a entender de forma muito especial que Cristo ele enviou, especialmente nessa visão, o seu amor através do Espírito Santo, nos consolando na sua presença. E Deus enviou a Cristo para estabelecer especialmente essa ponte, morrendo por nós na cruz do Calvário. A Bíblia também descreve que a lei, ela nos julgava, a lei trazia sobre nós um grande peso, uma grande amargura. A lei trazia sobre nós, especialmente, o castigo. Mas Cristo, então, ele sofreu no nosso lugar, ele recebeu esse castigo da condenação, ele nos livrou com o peso de sangue, e a própria Bíblia faz questão de dizer que agora nenhuma condenação há diante de Deus. Agora, através de Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo e me ouvindo também, que agora em Jesus nós temos acesso direto à presença de Deus. Em Jesus o véu se rasgou. Em Jesus agora você pode orar e conversar com Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, ele deseja então se revelar a você através do amor de Cristo, através da bondade de Deus. A que essa palavra esteja edificando você que está em casa me assistindo, me ouvindo também. Para a gente avançar, por favor, vamos então para o segundo subtópico da nossa lição, da nossa palavra de hoje, que trata sobre outro argumento bem interessante.
Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Olha que coisa linda. Aquele e aquela que vive no Espírito se interessa pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Você tem se interessado pelas coisas espirituais? Para pensar sobre isso e deixa Deus te usar. Quando você olha para a Bíblia, você descobre tantas riquezas na palavra. O pastor Natalino das Neves, ele descreve que Paulo divide, então, as pessoas em dois grupos. Primeiro, aqueles que vivem conforme a carne e aqueles que vivem conforme o Espírito. Existem pessoas hoje que são guiadas pela carne. E existem pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus porque nasceram de novo. O Matthew Henry, comentando a respeito disso, ele descreve então que em Cristo nós temos então duas grandes garantias. A primeira delas está sendo demonstrada na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou garantindo então a nossa ressurreição. Ele é aquele que é o primogênito dos santos. Ele é aquele, então, que ressuscitou primeiro e, por causa dele, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. A segunda garantia que nós aprendemos sobre Cristo é que em Cristo agora nós somos a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo carnal tem a promessa da ressurreição quando nós estamos em Jesus e tem também a promessa especialmente de ser morada, habitação do Espírito de Deus. Você é casa de Deus. E é tão interessante que Paulo, também escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele descreve no capítulo 3 da primeira carta de Corinto, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, que nós agora somos templos e morada de Deus, e pelo fato de você ser igreja de Jesus, ser casa de Deus, ser habitação do Senhor, você então deve andar conforme a lei do Espírito. Então, meu irmão, ande espiritualmente, buscando a presença de Deus, buscando então beber dessa água espiritual que é a presença de Deus, que nos causa sede de forma tão profunda. O Warren Wiersbe, comentando também a respeito de Romanos capítulo 8, ele descreve que o cristão ele deve viver uma vida justa, não por causa da lei, mas agora por causa da nova vida e por causa do Espírito Santo que habita no seu coração. A lei, ela não produz santidade, mas agora os aspectos de estar em Cristo, de ter uma nova vida em Jesus, de ser convertido ao Senhor, te produzem então uma nova vida espiritual. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele capacita você. Ele te capacita a andar conforme a obediência da vontade de Deus. Olha, você é capacitada para andar conforme a vontade de Deus. A justiça de Deus exige, diante da sua lei, que a vontade, então, do Espírito Santo seja cumprida no nosso coração. O Espírito Santo, ele trabalha em nós e nele nós temos agora a liberdade. Romanos 8:2. Nós então entendemos que isso se cumpre então toda a vontade de Deus. O legalista, aquele que anda pela visão da lei, ele vai entender e tentar buscar a salvação por suas próprias forças e não vai conseguir. A salvação ela foi dada por intermédio da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E através da presença do Espírito Santo no nosso coração, nós experimentamos a obra santificadora do Espírito Santo. Deixa eu te contar. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo habita no teu coração. Ele faz morada, ele reforma a casa, ele organiza tudo, ele trabalha em você e trabalhando em você, ele produz então uma nova vida. E olha que interessante, na palavra, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, quando nós temos nova vida, nós então andamos segundo a vontade de Deus e isso é liberdade. Você era escravizado pelo pecado. Eu era escravizado pelo pecado, mas em Jesus eu encontrei libertação, em Jesus eu encontrei liberdade, em Jesus nós encontramos nova vida. E se isso alegra o teu coração, por favor, deixa o teu glória, diz aleluia e deixa Deus te usar. Vamos avançar então, mastigando essa palavra com você, para o nosso segundo ponto, que trata sobre a herança da vida no Espírito Santo.
Tem uma passagem bíblica que eu gosto de compartilhar com os nossos alunos, e ela está então em Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz agora que nós não andamos mais na carne, mas nós andamos no Espírito. Glória a Deus. E o primeiro subtópico destaca então que todos os guiados pelo Espírito Santo são então considerados filhos e filhas de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, porque a presença de Deus habita em você, em seu coração. Conforme o pastor Natalino das Neves, aqueles que andam conforme a vontade do Espírito procuram então ser guiados por ele em obediência, seguindo então a vontade de Deus. E seguindo essa vontade, essa pessoa então busca uma intimidade profunda com Deus. Olha que coisa rica que nós temos aqui. Se você deseja ter intimidade com Deus, seja guiado pela uma vida espiritual através do Espírito Santo. O Matthew Henry, ele comenta em seu comentário, descrevendo de forma muito profunda que em Cristo, então, nós recebemos agora o espírito de adoção. Olha que coisa linda. Em Jesus, nessa nova vida espiritual, nós somos adotados por Deus. Nós entendemos que os homens concedem, então, uma carta de adoção, especialmente olhando para o Antigo Testamento e o Novo, para poder receber um filho. Hoje existe uma documentação que você precisa, então, buscar a partir dos preceitos da lei para adotar alguém. Em Jesus, nós temos, então, essa liberdade. A carta da adoção foi garantida na cruz do Calvário. Em Jesus, agora, nós somos filhos e filhas de Deus. O espírito de adoção, então, habita em nós. E agora, sendo filhos e filhas de Deus, nós devemos ter, então, uma alma santificada. Nós devemos ter uma vida santificada para a glória de Deus, porque agora nós levamos conosco a imagem do Deus Pai. Isso quer dizer que aonde você vai, o que você realiza, os negócios que você faz, demonstram muito bem, especialmente, a tua vida espiritual para com Deus. A oração aqui ela é chamada de um clamor. Você vai perceber que agora nós podemos clamar, orar e conversar diretamente com Deus, chamando Deus de Pai. A palavra Abba Pai está presente nesse texto. E nesse sentido, agora nós temos a humilde confiança de entender que nós temos agora a ação do Espírito Santo, que habita em nós, confirma a nossa salvação e também trabalha em nós para demonstrar que nós somos filhos e filhas de Deus. E em Jesus nós podemos testemunhar como filhos e filhas de Deus. Romanos 8,16 confirma isso. E agora em Jesus nós podemos experimentar esse Espírito Santificador, testificando em nós a graça de Deus, a bondade de Deus, a habitação do Espírito Santo também no nosso coração. Avançando, entendendo essa palavra, espero estar contribuindo com você. Se você conhece alguém que está me assistindo também e precisa ser edificado em Jesus, envia para essa pessoa e envia também para mais pessoas serem edificadas em Jesus. É muito fácil, só você entrar no nosso canal, @JandersonNascimento no YouTube, assistir a nossa aula e compartilhar. Que Deus te abençoe. E o segundo subtópico agora, ele vai tratar sobre um argumento muito interessante. A redenção e a vida eterna com Deus. Isso é privilégio de quem é filho e filha, de quem está liberto do pecado como você. Segundo o pastor Natalino das Neves, o apóstolo Paulo tinha certeza que receberia do Senhor a coroa da justiça, porque ele agora é filho de Deus. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 também. O Warren comentando a respeito do apóstolo Paulo, escrevendo então Romanos capítulo 8, versículo 5, ele destaca que existem alguns tipos de cristãos. E a gente precisa entender um contraste a respeito dessa vida espiritual desse cristão. Existe aquele cristão que é carnal e existe o crente que é espiritual. Qual dos dois você é? O carnal ou o espiritual? Vamos observar o contraste presente então na palavra. Primeiro, aquele que vive na carne e aquele que vive no espírito. Romanos 8,5. O não salvo, aquele que está vivendo na carne, ele não tem, então, a presença do Espírito de Deus no seu coração. Romanos 8,9. Então, quando você não é crente, você não tem, então, a presença do Espírito de Deus no teu coração. Você passa a ter essa presença do Espírito de Deus no teu coração quando você aceita Jesus como teu Salvador.
É claro que ele vai te guiando de forma espiritual, vai te orientando até você ter um encontro com a salvação. Outro detalhe, o teu espírito também está morto quando você não tem Jesus. Ele passa a ter vida quando você agora passa a colocar a tua vida diante de Deus. E é um detalhe, quando você está seguindo a carne, você então é uma pessoa morta espiritualmente. Mas quando você vive pelo Espírito, você está vivo. O cristão agora, aquele que se coloca à disposição de Deus, ele tem a certeza que o Espírito de Deus habita no seu coração e é a garantia, é o penhor, é a documentação, vamos falar assim, da tua certeza de salvação, porque o próprio Espírito Santo confirma isso no teu coração, o teu espírito então tem vida. Em segundo lugar, você vai entender agora na morte e na vida. Romanos capítulo 8, versículo 6 também descreve isso, que o não salvo, aquele que está sendo guiado pela carne, ele tem somente a morte física. E essa morte física, ela é terrível, mas ao mesmo tempo ele está morto espiritualmente. Mas o cristão, ele pode ter a morte física, mas ele tem a certeza que tem a vida eterna, porque ele está com o Senhor. Isso é tão interessante que quando um crente morre, ele tem a certeza que vai para a glória com Deus. Em terceiro lugar, nós também podemos entender que a nossa guerra com Deus, ela é transformada agora em paz com Deus. Existem aqueles que andam na guerra com Deus, porque andam pela carne, porque estão afastados do Senhor. Mas quando você anda em paz com Deus, é porque você está agora em paz com o Espírito de Deus, em paz então nessa nova vida. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7 confirma isso. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, desfrutam então da paz de Deus. Receba a paz de Deus em casa também. Em quarto lugar, nós também podemos aprender que aqueles que andam pela carne andam para agradar a si mesmo, mas aqueles que andam pelo Espírito andam para agradar a Deus. Romanos 8:8. Aquele que anda pela carne, ele procura então agradar a si mesmo, satisfazer os seus desejos egoístas. Mas aquele e aquela que anda pelo Espírito, ele vive obedecendo à vontade de Deus. Olha aí a diferença. Será que você tem vivido obedecendo à vontade de Deus? Eu espero que sim. Avançando, entendendo ainda mais essa palavra de hoje, se você está me assistindo pelo canal do YouTube, se inscreve com a gente também. Que Deus te abençoe e deixa aí teu comentário. O terceiro subtópico trata então sobre o Espírito Santo que agora intercede por nós quando nós somos filhos e filhas de Deus. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele descreve que o crente, por mais fiel que seja, enfrenta então tribulações e dificuldades. Mas no meio dessas tribulações e dificuldades, ele encontra então o consolo e a ajuda do Espírito Santo. Esse é o benefício daquele que está em Jesus. Aquele que anda pela carne, ele não encontra então esse apoio. Ele vai encontrar, por exemplo, o Espírito Santo ajudando, conduzindo ele para a salvação. E também dando alguns livramentos para que a pessoa então entenda o caminho da salvação. Mas aquele que está em Jesus, quando passa por um processo de tribulação, essa pessoa tem uma força muito maior, tem uma bênção muito maior, tem uma presença espiritual muito tremenda sobre o seu coração, porque o Espírito Santo o guia como filho e filha de Deus. O Warren Wiersbe também comenta de forma muito legal que Deus ele trabalha conosco através das provações. E essas provações, então, fazem parte do nosso amadurecimento espiritual. Marcos capítulo 7, versículo 34, vai te dar base para isso. Hoje o Espírito Santo ele continua trabalhando conosco, gemendo e chorando. Gemendo e chorando por quê? Ou seja, gemendo e intercedendo. Vamos utilizar essa palavra assim. Por quê? Porque ele agora trabalha em nós a nos conduzir à vontade de Deus. E esses gemidos, então, são orientações do Espírito Santo trabalhando em nós, mediante o sofrimento, mediante as dificuldades, nos ajudando a vencer as nossas batalhas diárias. Quer vencer um leão por dia, vencer um gigante ou derrubar uma muralha? Conte com a presença do Espírito de Deus. O cristão, então, ele precisa entender
que diante dos momentos difíceis, ela não pode desanimar. Exatamente porque a presença de Deus é poderosa e o Espírito de Deus, ele trabalha nesse mundo para poder te guiar, te dar o livramento, te orientar, te abençoar, te dar então a certeza da glória de Deus sobre você. Nós entendemos que o plano de Deus é demonstrado então em nosso coração para a glória de Deus. E isso quer descrever então que em Cristo nós recebemos então a maior intercessão, através do Espírito Santo que nos ajuda diante de Deus, orando por nós e nos abençoando para nos aproximarmos diariamente da presença de Deus. E eu espero que essa palavra esteja te edificando, que Deus possa abençoar você. Se você pode deixar teu comentário aqui, muito obrigado pelo teu carinho. Você que está me assistindo em casa também, gente, a paz do Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus, que Deus abençoe vocês. E vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a lei do Espírito é libertadora. Tem uma passagem bíblica que se localiza em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, que descreve que o Espírito Santo ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. O primeiro subtópico desta ministração, dessa palavra, traz a seguinte orientação: tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito Santo. Tudo contribui para o bem daqueles e daquelas que andam conforme a vontade de Deus. Segundo o pastor Natalino Nas Neves, ao escrever essa epístola, Paulo então traz uma orientação para os irmãos, os cristãos que habitavam em Roma, os cristãos romanos. E nessa orientação ele demonstra que o Espírito Santo nos ajuda até mesmo na solução dos problemas, que tudo convém então para o bem daqueles que amam a Deus. O Warren Wiersbe, em seu comentário, ele descreve que agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 1, descreve muito bem essa fundamentação. Mas nós podemos então enfrentar diversas tribulações. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porém, para aqueles que andam sendo guiados pela carne, eles são guiados, então, pela condenação. Mas quando você é guiado pelo Espírito de Deus e nasce agora como nova criatura para Deus, você, então, tem a libertação desse momento de condenação. Nós desfrutamos em nossa alma, então, a esperança do Espírito Santo que habita em nós e nos aponta, então, para a volta de Cristo. E agora, na volta de Cristo, nós temos essa maior esperança. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada que possa separar você da presença de Deus. A própria Bíblia faz questão de dizer que quando você está firme em Jesus, amando a Cristo, nenhuma condenação há e não há nada, nem peste, tribulação, levante do inimigo contra a tua casa, contra a tua família, que pode te separar do amor de Deus. Porém, quando você dá lugar para a carne e vive conforme a carne, e vive sendo guiado pela carne, a única coisa que pode te afastar de Deus e te separar do amor de Deus se chama então o pecado. Mas o amor de Deus é tão profundo e tão maravilhoso que até o último momento da sua vida ele procura te resgatar para esse profundo amor. E agora o apóstolo Paulo ele oferece argumentos aqui nessa carta, descrevendo que agora nós em Cristo vencemos as tribulações, porque o amor de Deus habita em nós. Sabe por que você vence toda dificuldade no teu dia a dia? Sabe por que você tem vitória diante dos problemas? Porque o amor de Deus te alcançou. E esse amor te abençoa, te guia, te guarda. Esse amor, então, te traz para uma nova vida. Avançando, estudando comigo essa palavra, o segundo subtópico destaca que nenhuma condenação há contra os eleitos de Deus. Eu quero destacar essa visão sobre os eleitos de Deus. Nós que somos pentecostais, nós seguimos a linha teológica, doutrinária e hermenêutica sobre a salvação a partir do seguinte entendimento, que o amor de Deus é para todos. Todos os seres humanos foram eleitos e predestinados nesse amor de Deus. Ou seja, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, nós cremos nesse amor de Deus.
E esse amor de Deus é para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Natalino das Neves também destaca de forma poderosa que aquele que está em Cristo não tem condenação porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Um dos aspectos da salvação é ter um entendimento agora que nós estamos livres de toda a condenação. E ser livre de toda a condenação é ter uma segurança pessoal garantida pela presença do Espírito Santo em nosso coração. Nós somos livres, então, do terrível juízo. O aspecto glorioso da salvação é, então, demonstrado a partir dessa visão da glória de Deus, então, sobre nós. Essa condenação mencionada no versículo, então, era a nossa oposição diante de Deus quando nós agíamos pela carne e pelo pecado. Quando nós estamos em Cristo, agora nenhuma condenação há, porque nós agora passamos a seguir a vontade de Deus. Então, portanto, conforme as Escrituras, nós entendemos, conforme a característica desse texto, conforme a característica dessa palavra, que quem então intentará alguma condenação ou alguma acusação contra nós, porque nós somos agora eleitos de Deus. E essa ideia de ser eleitos de Deus está demonstrada que nós fomos comprados desde a eternidade pelo sangue de Jesus. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. A Bíblia então descreve de forma poderosa que o aspecto presente da salvação é que nenhuma condenação agora há para aquele e aquela que está em Jesus. Esse aspecto da salvação, então, nos justifica em Jesus. Em Cristo agora nós temos nova vida, em Cristo agora nós podemos desfrutar da verdade e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que essa palavra possa edificar você na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. E se essa palavra edificou você, falou contigo no teu coração, que Deus te abençoe. Olha, você pode me seguir no nosso Instagram, @jandersonnascimento, ou então no nosso Instagram, @facilitabd, o nosso endereço está aqui. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, acompanhar também o nosso ministério pastoral, em nome do Senhor Jesus. Se eu te ajudei nessa aula, você que está me assistindo pelo canal do YouTube, @jandersonnascimento, você pode se inscrever no canal, deixar teu comentário, o que você achou da aula, porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Deixando o teu likezinho e compartilhando aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Que Deus abençoe você. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens. E toda terça, às 17 horas também, nós repostamos essa aula para você que gosta de ouvir a palavra de Deus através da Rádio Brasil FM, aqui no programa Voz da Assembleia de Deus. Toda terça é o nosso momento de discipulado no rádio, um momento então que nós temos então de compartilhar a palavra de Deus com você, e é um prazer enorme trazer essa mensagem de Deus para a tua edificação em Jesus. Então, toda terça, às 17 horas, a gente está aqui ao meio-dia no nosso canal para você ser edificado por Cristo para a glória de Deus. Você que está afastado de Jesus, você precisa viver pelo Espírito, abandonar a carne e amar o Senhor. Jesus te ama, você pode aceitar a Jesus de uma forma muito simples. Você pode deixar uma mensagem aqui no nosso canal, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, tua casa, teu lar. Esperando que Deus possa te abençoar de uma forma muito poderosa para a glória e honra do seu nome. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês o texto do pastor Natalino das Neves, Separados para Deus. Esse material é da editora CPAD. Você encontra na CPAD, tá? No site da CPAD. Vale muito a pena você ter em mãos. É o livro de apoio da lição que vai te edificar, te abençoar e, claro, vai te ajudar a crescer ainda mais. Eu te aguardo por aqui na última aula desse trimestre, lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre as bênçãos de uma vida santificada. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Até a próxima terça. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.